Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este aqui é mais um Papo das Oito, que é uma reunião entre empresários formados pelo grupo Master Marketing. O grupo Master Marketing é uma iniciativa da Pisano, Comunicação e Marketing, da qual eu sou diretor, com o apoio da Unflag Negócios Digitais, que é uma agência de marketing digital especializada em estratégias de marketing usando ferramentas de inteligência artificial, e também com o apoio da Moura Academy, que é um polo de empreendedorismo aqui na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Porém, o nosso grupo Master Marketing não está limitado geograficamente. Ele pode estar recebendo adesões de pessoas, de empresários de várias partes do país interessados em trocar experiências sobre marketing. As dúvidas do dia a dia, as dificuldades para colocar de pé as estratégias, as dificuldades para atrair novos clientes e fazer o nosso negócio crescer. E o marketing faz parte dessa estratégia de crescimento, e é por isso que o tema da nossa conversa de hoje é como usar a persona na estratégia de crescimento da empresa. Se você gostou da ideia, por favor, entre aqui no nosso grupo. Basta você chegar aqui na descrição, a gente deixou lá um link para você clicar. Clicou no link, você já está no nosso grupo, já pode trocar experiência, já pode fazer perguntas, já pode tirar dúvidas. E também é o seguinte, durante a semana a gente bate esse papo, né, trocando experiências entre os empresários, e a gente faz a curadoria, né, a Pisano faz a curadoria dos temas e seleciona um para, na quinta-feira, às 8 da manhã, a gente para conversar sobre esse tema. A gente sabe que na correria do dia a dia, principalmente para o empresário, é difícil encontrar tempo para poder participar ao vivo, né? E aí, então, a gente já deixou claro no grupo que não tem problema nenhum. Por quê? A gente grava o nosso papo das 8 e disponibiliza depois para ele assistir no grupo. Então não há perda de conteúdo nenhum se ele não puder participar da nossa gravação ao vivo. Entretanto, o bom seria participar, fazer perguntas, né? E interagir com os demais, debatendo como usar a persona na estratégia de crescimento da sua empresa. Vamos lá? Eu, antes de começar, queria até conversar falando aqui, muita gente chegando de várias partes do país com as mesmas dúvidas que a gente tem. A pessoa digita lá a dúvida dela, aparecem os vídeos que estão resolvendo esse problema que a pessoa tem, né? A pessoa assiste e acaba gostando da ideia e clicando. Então, eu recebi nos últimos 10 dias pessoas de São Paulo, capital, pessoas da Grande São Paulo, ali em torno, também de Rondônia, Pernambuco, Bahia, Pará, olha que legal. Veio gente também da parte central do país, ali Distrito Federal e Goiás, e também veio gente de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Olha, eu fiquei muito contente e espero que a gente continue atraindo mais pessoas Brasil afora, né? Então vamos lá. Além de falar do que é persona, como nós somos um grupo de empresários, não faz sentido só dizer o que é. Tem que entender como é que usa, né, para que serve e como é que a gente pode usar isso estrategicamente. Para nós que temos um negócio, a gente precisa usar essas ferramentas do marketing focado no nosso crescimento. Não é apenas aparecer, não é apenas estar na rede social, não é apenas construir só uma marca. É também vender. Precisamos vender, precisamos fechar negócio, né? E é só assim que a gente cresce, não tem jeito. Então a gente
pensou assim, pensei, bom, então vamos tratar da persona focado numa estratégia de crescimento da empresa. A persona é uma representação fictícia, ou seja, ela não é real, ela não existe no mundo real, no mundo físico, ela é uma entidade digital, uma ideia, ela é uma representação fictícia do cliente ideal para comprar com você. E aí você vira e fala assim, putz, mas é uma invenção então, né? Sim, é fictício, é uma invenção, mas ela é feita em cima de dados reais. Então a gente pega os dados reais da nossa empresa, do perfil do nosso cliente e constrói um personagem que represente esse cliente ideal para comprar com a gente. E aí perguntaria, mas como é que eu vou fazer isso? Uma das possibilidades é a seguinte, por exemplo, a gente tem o nosso negócio, a gente tem os nossos clientes, né? A gente já conhece os nossos clientes, sabe o perfil deles. E dentre os clientes que a gente sabe qual que é o melhor. Aquele que não reclama de preço, aquele que está sempre comprando com a gente, aquele que tem um bom relacionamento com a gente, aquele que fala bem do nosso negócio. Então a gente já sabe mais ou menos. No meu caso, um cliente joia, nota 10 aqui é o Adalberto. Adalberto, puxa vida, Adalberto é 10 demais da conta. Se eu tivesse 20 Adalbertos, eu estava muito bem com a minha empresa, entendeu? Esse é um cara bom para comprar com você. Então, o que é o persona? O persona representaria esse Adalberto, ou a pessoa que tem um perfil parecido com o Adalberto, que está lá fora do mercado. E que eu vou atrair para dentro da minha empresa. Eu quero que todos os Adalbertos que estão lá no mercado venham comprar comigo. Certo? Então, a minha persona vai ser uma figura fictícia em cima dos dados do Adalberto. Então, o Adalberto tem tantos anos, mora não sei aonde, é casado, tem 2 filhos. Eu pego essa personagem, construo a minha persona. Eu vou, então, fazer uma estratégia de marketing no meio digital para atrair as pessoas que têm um perfil parecido com o perfil do Adalberto. Joia? Muito bem. Por que essa persona ela é fundamental no marketing? Ela é fundamental porque é ela que dá direcionamento à nossa estratégia. Não adianta a gente querer fazer marketing e sair postando coisas se a gente não sabe para quem. Se a gente não conhece a linguagem dessa pessoa, se a gente não conhece a idade dessa pessoa, a experiência de vida que ela tem. Então, quando a gente não faz a persona, há muito risco de você, por exemplo, estar usando uma linguagem inadequada com a pessoa. Ou falando português para quem só entende grego. Entende? Porque a pessoa que você quer atrair tem um perfil e você está usando um outro perfil, um outro tipo de linguagem para falar com ela. Você não está sendo atrativo. Você não está chamando a atenção dela. Então você gasta energia, gasta tempo e não atrai a pessoa que você gostaria que viesse comprar com você. Você pode oferecer produtos na hora errada, no momento errado, para a pessoa errada. Isso acontece demais da conta por falta do direcionamento que somente a persona dá. Beleza? Normalmente, a gente que é empresário é acostumado com o conceito de público-alvo. É um conceito antigo que a gente sempre trabalhou, principalmente nas mídias tradicionais. Todo mundo sabe muito bem o que significa público-alvo, que é aquela estratificação de classe social, escolaridade, dados demográficos, né? Que segmentam o público que eu quero atingir. A persona é mais ou menos a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que na persona eu converso com uma pessoa individualizada. Vamos separar assim, olha. Antigamente a gente tinha veículos de massa, rádio, televisão, jornal. Veículos de massa falam com muitas pessoas, massa de pessoas. Então era uma comunicação que não era personalizada, era uma comunicação geral, genérica. Conversava com muita gente, com muitos tipos de pessoas. Falava com poucos, mas conversava com muitos.
Então era muito dispendioso, era muito caro, porque você gastava muito dinheiro para atingir uma grande quantidade de pessoas, e no final quem respondia era uma pequena quantidade que se sentia ali uma afinidade com aquele conteúdo que você colocou. No caso da persona, não. A persona é uma comunicação direta e individual. Para dar um exemplo, diferente dos veículos tradicionais, o celular, por exemplo. O celular, tô eu e a tela. Não tem mais ninguém comigo em volta. Entende? Não é uma sala que tem uma televisão com gente tomando café, criança caindo, o outro foi tomar uma água, você entende? E na internet não, você fala, é uma comunicação individual. Você tem mais chance de tocar o coração da pessoa, de falar para ela intimamente. E falar do jeito que ela gosta, do jeito que ela gostaria de ser tratada. E falar de coisas que ela valoriza. Então, quando essa pessoa lê ou ela chega até ela uma mensagem nesse perfil, o cara está falando a minha linguagem, o cara está falando de coisas que eu gosto, o cara está falando dos problemas que eu tenho, das necessidades que eu tenho. Você não vai dar atenção? Não é? É bem diferente de uma comunicação jogada ao léu. Então, essa é a diferença de público-alvo e persona. O conceito de segmentação permanece, porém a maneira de fazer a segmentação é diferente. Beleza? Show? Se tiver dúvida, fique à vontade para perguntar. Como é que a gente, então, cria essa personagem? Eu já tenho lá o Adalberto, que é uma ideia, né? Que eu já sei como ele é, e que é de onde eu vou tirar as informações com dados da realidade para formar a minha persona. Então eu faço algumas perguntas e respondendo a essas perguntas é que a gente constrói essa persona. Então o que a gente procura saber além dos dados demográficos? Como é que ele reage às coisas? Do que ele gosta? Do que ele valoriza? E é isso que vai embasar a nossa estratégia de comunicação para atingir o coração dele. Então a gente precisa saber o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê no dia a dia, o que ele fala, com quem que ele conversa, quem que ele escuta mais, né? Quais são suas fraquezas e quais são os ganhos que ele busca para poder resolver seus problemas, o que ele está atrás, qual é a necessidade dele, o que ele quer ganhar com isso, né? Se ele comprar com você, qual é o benefício que ele vai ter? Então a gente faz essas perguntas aí, que essas perguntas são a matriz da elaboração da persona. Então, quando vocês forem elaborar a persona de vocês, respondam estas perguntas aí, que será suficiente para você construir uma persona bem fundamentada. Aqui eu vou dar um exemplo de um caso hipotético, tá? Digamos que a gente tenha uma contabilidade. Eu vou usar um exemplo que aí a gente pode extrapolar para o negócio da gente. Então, eu tenho uma contabilidade que chama Aliança Contábil. E a persona da Aliança Contábil, que fez esse trabalho todo que eu falei com vocês, é isso aqui, ó. Tem ali os dados demográficos, o Saulo, né? Saulo Oliveira. Ele tem, o Adalberto dele, é o Saulo, tá? O Saulo Oliveira tem 40 anos, é um empresário iniciante, dono de um supermercado Garcia, na periferia da cidade. Então, você já tem uma ideia de quem que é a pessoa como é o Adalberto para ele. O que o Adalberto tem de dor? Qual é a necessidade dele? Ele tem um problema na gestão do negócio. Ele não consegue resolver a questão financeira dele, não consegue pagar as contas em dia, né? E no final do mês, como as finanças dele não estão organizadas, ele não consegue ver o resultado do trabalho dele. Então, essa é uma dificuldade que ele tem. E é uma dificuldade bem comum entre os empresários iniciantes. O que ele procura? Ele procura ajuda de alguém para resolver essa questão, né, do funcionamento do negócio dele, para deixar o negócio dele operando, e quer uma pessoa que possa resolver esses problemas e deixar o negócio dele operacional. O que ele ganharia se ele fizesse negócio com a contabilidade?
Ele encontraria, então, um contador confiável, né? E aí o Saulo conseguiria reduzir multas, reduzir juros, colocar as despesas em dia, cortar gastos, enfim. Resolver o problema dele e sobrava um dinheirinho para ele poder fazer marketing, para ele poder crescer. Isso é a situação em que ele está e a situação que ele pretende atingir. O que ele sente, o que ele pensa acerca disso? Ele quer, sim, uma parceria com o contador, né, que possa resolver esse problema, mas ele gostaria de uma parceria sólida. Ele não quer só um contador para ficar emitindo guia e nota fiscal, essas coisas operacionais. Ele quer um contador para ficar do lado dele e pensar a empresa dele. Só que, na situação que ele está, ele precisa de um contador que não seja muito caro, né, que seja dentro da capacidade dele de pagamento. E o que ele vê? O que o Saulo vê, escuta, fala, sente? O que acontece? O que ele escuta? Ele escuta a recomendação de outros empresários em networking. Ele vê vídeos no YouTube sobre finanças e contabilidade para ver se ele consegue superar suas dificuldades. Ele fala com empresários experientes, né, para trocar ideias, dicas do seu negócio. E também faz análise de mercado para poder saber como é que está o preço dos contadores e ver qual é a faixa que ele pode trabalhar. Beleza? Então, está construída aqui uma persona. Eu peguei o Adalberto e transformei no Saulo dentro de uma configuração que faz sentido para o escritório de contabilidade. O que o escritório de contabilidade, então, precisa fazer agora? Precisa construir conteúdos, chamadas para ele, vídeos, precisa frequentar onde ele busca informação. Por exemplo, ele frequenta muito o YouTube, ele valoriza o YouTube, então você precisa estar no YouTube. Com esses dados é que você vai saber onde é que você vai procurar a sua persona, onde é que você vai encontrar a sua persona lá fora no mercado. Beleza? Ok. Mas, o que acontece? Se você tem uma necessidade de crescer a sua empresa, você precisa fazer um pouco mais do que isso. Por quê? Porque o Adalberto, embora seja, o Saulo, embora seja a persona adequada para esse escritório de contabilidade, ele tem um perfil que permanece, que deixa a empresa no mesmo patamar que ela está. Não tira essa empresa desse patamar para um patamar mais elevado. Acontecem duas coisas aí. Primeiro, normalmente a gente perde cliente e entra cliente, é normal. Sempre tem uma movimentação aí de clientes que entram e saem. Então, a gente sempre precisa estar recebendo clientes novos, porque senão a nossa carteira cai, né? Vai cair. Porque sempre sai e não está entrando, vai diminuir. Esse é um risco, não pode. Então, você sempre tem que fazer uma estratégia de marketing para ter gente nova entrando enquanto alguns saem. E fazer algum trabalho para reduzir o máximo a saída de clientes, certo? Fidelidade e manutenção dos clientes que já estão com você. Então, essa é uma estratégia de manutenção. Beleza? Não é de crescimento. Porque se você quer crescer, não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Entendeu? Não tem jeito. Se você continuar em busca do perfil do Saulo, você vai continuar no mesmo patamar. Não está errado, mas você não vai crescer. Precisa fazer. É importante fazer, mas não é essa estratégia que vai te dar crescimento. Por isso que o nosso tema aqui na conversa é como usar a persona como estratégia de crescimento. Então a pergunta que a gente faz é assim: ok, o Saulo é a persona para o escritório de contabilidade. Mas o Saulo tem perfil do cliente que vai fazer esse escritório crescer e mudar de patamar? Não. O que esse escritório precisa fazer, então?
ele precisa atrair um outro tipo de cliente com um perfil que seja um perfil mais adequado para ele dar um salto de qualidade no mercado, atender um outro tipo de cliente. Então, o que você vai fazer aqui? Novamente, você vai construir uma persona, uma figura fictícia, só que não é baseada apenas no que você já tem, é baseado no que você precisa, é onde você quer chegar. É aí que está o pulo do gato, entende? Eu tenho perfil, eu tenho clientes assim, ó, eu tenho 70% cliente classe C, 30% cliente classe B. Eu não tenho classe A. Eu poderia ter classe A? Eu poderia. Eu poderia fazer uma estratégia para atrair cliente classe A? Eu posso. Então eu construo um persona para atrair um cliente classe A e aí eu estruturo melhor a minha clientela. Beleza? Então o que a gente pensou aqui para o escritório de contabilidade? A gente pensou numa persona para atender essa demanda de crescimento do escritório de contabilidade. Então, quem que ele deverá atrair? Então, ele fez uma pesquisa interna, identificou no mercado qual que é o perfil de cliente adequado para o crescimento dele. Então, já é uma pessoa mais madura, que é o Ricardo, né? Ricardo Pereira, é uma pessoa mais madura, né? Mais experiente, um empresário dono de uma rede de supermercados, 5 lojas, né? O supermarket é dele, ele tem uma rede de supermercados, ele já é um empresário que está num patamar diferente, mas ele tem um problema. Qual que é a dor dele? A dor dele é a seguinte, ele tem 5 lojas, ele tem um contador para cada loja, as estratégias deles estão todas atrapalhadas, os contadores não dão conta da necessidade dele, ele precisa de um escritório forte, sólido, para fazer uma parceria boa, para cuidar de todas as lojas e assim unificar a estratégia dele. Com isso ele reduz custos e aumenta a eficiência. O que o Ricardo vai ganhar com isso? Ele vai encontrar um escritório de contabilidade completo, né, estruturado, para unificar a estratégia dele. Ele deseja aumentar o número de lojas, dobrar o número de lojas em 2 anos. Ele quer crescer. Então ele precisa de uma estratégia de investimento, ele precisa de um parceiro contador que ajude ele nessa tarefa de crescimento, de sair de 5 lojas para 10 lojas em 2 anos. Olha que diferença de perspectiva de cliente, ok? Quais são os pensamentos, o que ele sente com relação a isso? Então ele está em busca de uma parceria sólida para crescimento mútuo, né? Tanto cresce ele como cresce o escritório de contabilidade, e que não seja uma coisa operacional, que seja uma coisa estratégica, um relacionamento estratégico. O que ele escuta, vê, sente e faz? Bom, ele escuta grandes líderes empresariais de renome, ele vai a feiras, simpósios e viaja o mundo em busca de inovações. Ele fala com empresários que estão iniciando para dar dicas de como chegar e como crescer e como ter sucesso. Olha a diferença de um para outro. E ele faz análise de mercado, né, para colocar em prática a sua estratégia de crescimento. Ele não está pensando em reduzir, ele está pensando em acelerar. Então, você observa que são 2 perfis bem diferentes. Qual é o melhor? Os 2 são importantes, entendeu? Então é importante manter o saldo, como disse anteriormente. Por quê? Porque sempre tem saída de cliente e tem que estar entrando cliente novo, é constantemente isso. Então não pode deixar essa estratégia parada. Mas fazer só isso não vai ajudar o escritório de contabilidade a crescer. Então, é importante também fazer uma estratégia para atrair o Ricardo. Mas você observa que são 2 coisas completamente diferentes. Uma estratégia que é feita para um não serve para outro.
O que atrai o Saulo não atrai o Ricardo. E o inverso também é verdadeiro. Por isso que a gente fala do direcionamento na estratégia de marketing. E quem dá esse direcionamento é a persona. E agora a gente pode fazer o nosso bate-papo. Eu vou encerrar aqui a Ô, Marcos, apresentação. Oi. pelo que você comentou, na verdade a gente não vai ter um persona só. Exatamente. A gente pode ter diferente. Porque a gente busca uma coisa assim, ó, uma coisa que foi pessoal, assim, um sentimento pessoal, ó. Eu gostaria de ter uma coisa que fosse assim, assim, assado. Ela seria comum para todo mundo. Só que uma persona isso já existe. E para outra a gente precisa despertar isso nela. Exatamente. Não é Se só fosse mostrar, ó, você pode educar, fazer né? assim, assim, Educar a assado, mas pessoa para valorizar o produto. Você né? sabe o que ele vende, Adilson? Vinhos. Eu fui pesquisar e já vi. Ele é seu amigo, né, Marcos? O Marcos não é o nosso persona no momento. E outra coisa, assim, no caso assim, do vinho. A gente tinha um sonho assim, eu gostaria de fazer com vinho brasileiro, entendeu? E agora, por exemplo, eu terminei o curso sommelier, que deu assim uma bagagem de conhecimento diferenciado que eu não tinha antes. E não é tão fácil você mudar a cultura vamos dizer assim, do país, assim, ó, vai ali, tá pronto. Não é assim. Então é assim, precisa ter alternativas e precisa ter um trabalho muito maior do que a gente está fazendo, né? Não sei se é mais ou menos por isso aí. É exatamente Talvez isso. eu tenha que criar mais do que um persona, né? Assim, às vezes ter vários personas. Você pode ter várias personas e usar no momento adequado. De repente, eu hoje vou usar a persona tal, vou fazer uma campanha tal com o objetivo de falar com as pessoas que já conhecem vinho e que gostariam de fazer, de experimentar ou degustar novos rótulos, por exemplo. É uma possibilidade. Aí depois você descobre, precisamos atrair gente e educar, e etc. Aí você faz uma campanha de atração de pessoas que têm curiosidade, mas não conhecem vinho, gostariam de aprender, e também é uma possibilidade. Aí você pode ter várias personas, e para cada uma, você vai fazer uma estratégia diferente, uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, um objetivo diferente também. Pode-se construir uma persona, digamos assim, em grupo? Não. A persona é uma pessoa. Tá. Não, porque no caso dele, né, se imagina se construir uma persona que possa vir consumir vinhos dentro da qualidade que ele trabalha, né? Mas ele também pode atingir buffets, restaurantes, né, que se consomem em quantidade para oferecer um produto em quantidade. Pode. Servir um jantar. Qual vinho nacional mais simples que não seja tão caro que combine com o meu cardápio, por exemplo? Então ele atinge grupos. Ele poderia ter, por exemplo, como persona, um gerente comercial de uma rede de supermercado. Sim. Seria uma persona boa. Porque aí ele estaria fazendo... Um dono de buffet, um dono de restaurante. Uma venda de atacado. Entendi. Plenamente possível. Mas eu acho que tem que ser a pessoa mesmo, né? O cara, o dono do buffet, do restaurante, ou que faz um evento, é ele que você tem que convencer, né? É o que não eu tô falando agora. Que vão participar lá do evento. Sim. Um exemplo, eu vou num casamento, tá servindo um vinho lá. Pode ser que não seja o vinho que eu gosto, mas é o vinho que como é que chama o cara que faz o evento? Cerimonialista. A cerimonialista, o que ela escolheu, ou que alguém foi até ela e a convenceu, esse aqui é bom para isso, entendeu?
Então, o cerimonialista poderá ser também uma boa persona para você. Viu só como é que a gente vai destrinchando e vendo que existem várias possibilidades de você crescer, atraindo perfis novos de pessoas que podem comprar com você e colocar a sua empresa num outro patamar. São alternativas que vão atendendo o público. Então, aí vai dentro do que você falou. É o Saulo, como é que é? O Adalberto. Saulo e Ricardo. Não, o Saulo e o Ricardo. É que, no meu caso, a gente reflete a respeito de cada segmento, né? Então, ficou bem reflexivo. Para mim foi muito bom, viu, Marcos? Então é isso aí, gente. Obrigadão, pela atenção de vocês aí. Então tá bom. Bom dia. Obrigado. Tá bom. Bom trabalho para vocês. Boa quinta. E aí, gostou do nosso bate-papo? Se gostou, vai lá na descrição, entra no grupo e começa a participar das conversas, tá bom? É de graça, não custa nada e é importante porque aumenta a nossa possibilidade de aprender coisas novas, trocar experiências entre pessoas que vivem a realidade do mercado nas suas estratégias de marketing. Vamos ver qual é o assunto que fica para a próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.